fazemos campanha para nós mesmos, eventos para nós mesmos. Esse primeiro ponto, querido, nós temos que ter um entendimento. É o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, porque não suportarão a sã doutrina. Ou seja, nós estamos olhando, não é que é errado, querido, é certo, é correto olhar para dentro da igreja, estrutura, organização, igreja avivada, igreja fortalecida, as famílias bem cuidadas, mas nós temos feito, nós que eu falo, porque nós, a maioria aqui, a nossa família, os irmãos que aqui estão, nós chegamos, vimos para cá em um contexto de muitos eventos, de muito ativismo religioso, de muitas atividades, era ensaio de não sei o que, era congresso disso, congresso daquilo, acampamento, tantas coisas, tantas atividades, tantos eventos, como nós vemos. Isso é errado? De forma nenhuma, não estou criticando isso, é certo, é necessário, é bom para a igreja, mas queridos, o foco de tudo isso não é para aqueles que estão sarados, não é para aqueles que já entenderam o Evangelho. O foco de tudo isso é para o descrente, é para aquele que não conhece a Jesus, é para aquele que está passando necessidade, é para aquele que está aprisionado nas drogas, na prostituição, é para aqueles que estão escravizados pelo diabo, porque o nosso objetivo enquanto igreja é pregar a palavra em tempo e fora de tempo, pregar a mensagem que salva, que liberta, que transforma o homem. Então, temos que fazer eventos para nós mesmos? Sim, mas temos que entender que a igreja, ela reflete Cristo na sociedade, que nós devemos impactar e levar Jesus aos corações, Então, temos que ter esse cuidado. Estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, Então, tudo é pelos nossos, somente pelos aqueles que fazem parte daquela comunidade cristã, Temos olhado somente para dentro da igreja e esquecendo o mundo, esquecendo o ide, porque Jesus fala, a grande comissão é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Mas a minha missão e a sua missão, querido, não é ficar sentadinho na cadeira, não é ficar sentadinho no banco só nos domingos, não. A nossa missão é pregar Jesus na segunda, é pregar Jesus na terça, é pregar Jesus na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo também, todos os dias, a tempo e fora de tempo, falarmos, levarmos Jesus aos corações, às vidas. Então, queridos, é a nossa responsabilidade quanto igreja. Oramos por nós e pelos nossos, e ela fala que estocamos o maná para nós mesmos. Se nós formos observar a história de Israel, Moisés no deserto, conduzindo o povo à terra prometida, Deus manda o maná. O maná era a provisão de Deus para que o povo não morresse. Era a comida vinda do próprio Deus, mandada pelo próprio Deus. Porque, meu irmão, a Bíblia fala que Deus provê, Deus faz, Ele deixa a garantia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro é o reino, eu tenho entendimento do reino. As demais coisas, meu irmão, Deus vai mandar, Deus provê do céu, Deus faz o povo levar comida como Ele fez com Elias, Deus vai prover de alguma forma, porque Deus é quem cuida dos seus. Então nossa dependência não é de homem, não é de política, nossa dependência não é do Lula, não é da de direita, de esquerda, não, irmão. A tua dependência é de Deus. Ele cuida de você, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. O mal da nossa geração tem sido a ansiedade, a depressão, tem sido o estresse, a
correria desenfreada para ter, para conquistar, para viver segundo o padrão que o mundo impõe à sociedade. E eu quero ter, eu quero possuir, eu quero conquistar. E as pessoas começam a ficar doentes na mente, no coração, porque estão nessa busca desenfreada pelos seus desejos, né, pela sua satisfação. E sendo que o Evangelho, Jesus fala, não estáis ansiosos, não fiqueis ansiosos com o que haver de comer, com o que haver de beber, porque as aves do céu eu não cuido delas, e eu não vou cuidar também de vocês, homens de pouca fé. Busque primeiro o Rei, busque a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Eu vos acrescentarei, igreja. Busque, tenha entendimento de que primeiro é para Deus, primeiro é para Cristo, primeiro é para a glória dele, primeiro é para que o nome dele seja exaltado, glorificado, bendito, porque ele vai mandar a provisão. Então o que ela está falando aqui é que eles estão, o maná era para um dia, todo mundo, todo dia. É para entendermos que o que é dependência? Dependência é hoje eu vou comer, amanhã eu não sei, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, e amanhã eu vou continuar sendo dependente dele. E o maná era o seguinte, a ordem de Deus era o seguinte: se vocês guardarem para amanhã, o maná estraga, vai apodrecer, vai ficar ruim. O maná ele não presta para amanhã. Então, meu irmão, o que tu está recebendo de Deus hoje, não é para receber hoje e amanhã não buscar mais para receber, não. Pelo contrário, amanhã eu tenho que me alimentar mais de Deus. Amanhã eu tenho que buscar mais de Deus. É mais maná todo dia na minha vida. É buscar de Deus. É o Salmo 1, como a irmã diz aqui: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Todo dia, todo momento eu me alimento, eu busco de Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque tem um maná de Deus na tua vida nessa noite, aqui neste lugar. Um alimento do céu, um alimento, não um alimento ralo, uma sopa rala, mas um alimento sólido da parte de Deus, para uma igreja fortalecida, uma igreja amadurecida em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, estocar o maná é isso, querido. Temos estocado o maná, que é os recursos, os bens, o alimento que Deus nos dá do verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, vamos ler o texto que diz sobre o verdadeiro Evangelho. Vamos lá em Tiago 1:27, diz: a religião pura, o verdadeiro Evangelho a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Primeiro, visitar os órfãos e as viúvas. A responsabilidade da igreja, do verdadeiro Evangelho, é socorrer, é cuidar, é apacentar, é ir lá, é dar o apoio, é dar o sustento, é ajudar. Não é estocar para os meus próprios deleites, para a diretoria da igreja, para os pastores da igreja. Não, é para levarmos o alimento aos necessitados. O apóstolo Paulo, que está exortando Timóteo aqui, o apóstolo Paulo, ele tem um texto em Coríntios que ele vai falar: eu poderia muito bem ser sustentado pela igreja, eu poderia ter muito bem ser pesado aos irmãos, mas isso eu não fiz. Mas eu poderia, por quê? Porque o obreiro, ele é digno de fato do salário. O obreiro que trabalha, se você trabalha o dia todo no sol, ralando, como a gente já trabalhou sendo servente, o dia todo, meu irmão, chegava em casa só Deus na causa, você não é digno de receber algo pelo aquele serviço? Como uma fala infeliz foi dita aí, que é uma dor na vida, que não é ninguém a pessoa que trabalha dessa forma, a pessoa que serve dessa forma. Mas o obreiro, a pessoa que trabalha
a pessoa que está disposta ali, ela é digna de receber. E o apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja: eu sou digno de receber sim. O meu trabalho eu tenho feito com excelência, tenho entregue a minha vida e sou digno de receber. Mas eu não fui pesado aos irmãos, pelo contrário, eu abri mão disso. Por quê? Porque eu tenho uma profissão também. Ele construía tendas para poder sobreviver. Ele também trabalhava extra, né? É o trabalho extra da igreja. E graças a Deus, os irmãos, os pastores dessa igreja são construtores de tenda, né? Ainda somos construtores de tenda, porque Deus, né, assim quis. E nós estamos aqui com esse propósito de estarmos, né, servindo a igreja e a comunidade da forma que Deus nos colocou. Vamos continuar construindo tendas, né? Mas que em nome de Jesus, que o reino de Jesus vá adiante, que o evangelho chegue às vidas e aos corações, né? Porque o maná não é para estocar, mas o maná é para compartilhar, é para dar ao que está com fome, é para dar ao que está sem mantimento, é para dar ao que está necessitado e aflito. Por que eu vou estocar algo que vai apodrecer? Eu tenho que compartilhar, que ajudar, né? Então, queridos, é um alerta. Então, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, Tiago, né? No caso aqui, Tiago é irmão de Jesus. Quem escreveu essa epístola de Tiago foi Tiago, irmão de Jesus, né? Então, a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado com o mundo. Agora também temos que ter esse cuidado, querido. Primeiro, eu cuido, eu apoio, eu estendo a mão. Mas a minha vida e a tua vida, o teu primeiro ministério, que é a tua casa, que é a tua igreja, que é a tua família, né? Que é os teus, onde Deus te estabeleceu, onde Deus nos colocou. A Bíblia fala: guardar-se incontaminado com o mundo. Não podemos nos contaminar com o mundo lá fora. Não podemos ser amigos de Deus e ser amigos das riquezas, amigos de Mamon, ou buscar a Deus e buscar ao mundo, né? Como aconteceu lá no Gênesis 6, no dilúvio, né? Porque os filhos de Deus se misturaram com as filhas do mundo, né? Então temos que ter esse cuidado, porque a igreja, ela é curada, ela é sarada, ela é limpa, ela é a igreja de Cristo, e ela tem que se manter dessa forma, não se contaminar com o mundo, né? Mas guardar-se incontaminado, fiel, verdadeiro para com Deus, e estender a mão aos necessitados. Amém, igreja? Amém. E a Bíblia também fala em Gálatas 6,10: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, né? Então o bem, ele é para ser feito a toda a comunidade, mas nós temos a responsabilidade também, né? Principalmente com os domésticos da fé, com o teu irmão que está lá passando necessidade, que está lá em privação, né? Que está lá sem ter um pão para comer, sem ter uma roupa para vestir. Então nós, como igreja, devemos entender que nós também devemos cuidar, né? Principalmente dos domésticos da fé, né? Então vamos partir para o final da mensagem, queridos. O reino, eita glória, aqui é só Deus na causa. Vamos lá, queridos, né? Aqui doeu muita gente. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Dizimar é bíblico, igreja? Quem acredita que o dízimo é bíblico? Amém? É um fato, né? A Bíblia fala, né? Trazei todos os dízimos, né? O sacerdócio Abraão entregou na mão de Melquisedeque, né? Que era sacerdócio do Deus vivo. Então o dízimo não é algo da lei, é algo que vem da graça, através da promessa de Deus a Abraão, né? Então o dízimo é uma necessidade que a igreja tem de contribuir, né? Porque a igreja, ela só sobrevive com contribuição, como é lá na tua casa, meu irmão. Tu só sobrevive
trabalho ou tem algum tipo de recurso, né? Porque custos, né? A iluminação, as cadeiras, né? A energia para ter o ar, o ventilador, né? Todos os custos da igreja, né? Ela, para existir, ela precisa de recursos. E onde está esses recursos? Está no meu bolso, no teu bolso, no bolso de cada um dos cristãos, né? Mas, queridos, nós devemos ter um entendimento de Deus para onde está sendo destinado, né? Nós também não somos ignorantes, nós somos pessoas inteligentes. E se ele está sendo destinado para as causas corretas, glória a Deus por isso. E nós devemos fortalecer a igreja, cuidar da igreja, estar estendendo as mãos para a igreja, sim, porque esse é o propósito de Deus, né? Quantos projetos sociais as igrejas têm sustentado, né? Igrejas sérias, né? Igrejas verdadeiras, mas também temos as igrejas falsas, que têm vivido para si mesmo, para se auto-beneficiar do reino. E nós temos que ter esse discernimento. Por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos ter o discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus, o que é certo e o que é errado. Então, o dízimo importa mais do que os corações, né? O reino virou negócio. Lógico que nós não podemos, nesse caso especificamente, porque eu não vou dizer que toda generalização é errada, de forma nenhuma, nem toda generalização é errada, não. Mas nesse caso especificamente, eu não posso de fato generalizar, né? Inclusive a cantora aqui não generalizou, ela se colocou junto, ela se colocou no mesmo lugar. Por quê? Porque aqui, queridos, é o entendimento da igreja, que nós, quanto igreja, temos a responsabilidade de cuidar das pessoas e cuidar do que Deus confiou nas mãos com verdade, com sinceridade, com honestidade, porque cada um vai pagar, segundo as suas próprias ações, segundo o que fizer, né? Então cada um vai arcar com as consequências. Amém, igreja? Amém. Então temos que ter esse coração voltado para Deus, porque o reino de Deus é de Deus, não é meu. Não posso tomar por usurpação aquilo que Deus nos confiou em nossas mãos. Não podemos tomar por usurpação aquilo que Deus nos deu, né? Para sermos mordomos do Evangelho de Deus. Então temos que ter cuidado com as pessoas, cuidar daqueles que precisam, cuidar dos necessitados, cuidar dos humildes, dos que precisam serem resgatados, curados pela verdade do Evangelho. Então, enquanto Ele está querendo que nós nem enquanto Ele está querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errados há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Então, quando Deus está querendo, nós temos orado em desacordo com a palavra, orado em desacordo com o que Deus tem direcionado para o seu povo, para a sua igreja. Então temos que tomar esse cuidado, queridos. E ela fala no final: um evangelho de fariseu, cada um escolhe o seu e se inflama na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. O evangelho dos fariseus. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Qual era a oração do fariseu? A oração do fariseu era: Pai, obrigado, porque eu não sou igual a esse publicano, mas eu dou dízimo de tudo, eu sou fiel, eu sou salvo, eu sou, sabe? Ele começa a se engrandecer, se ensoberbecer. E esse é o falso evangelho. O evangelho de Cristo é o do fariseu, é o do negue-se, é o do se arrependa, é do que olha para dentro de si e fala: Pai, me perdoa porque eu não sou digno, me perdoa porque eu não sou capaz de chegar na tua presença, mas tenha misericórdia de mim que sou pobre,
verdadeiro evangelho, né? Cada um escolhe os seus e se forma na bolha do sistema. As pessoas estão cegas, não enxergam que o que estão fazendo com as coisas de Deus, usando o nome de Deus, tem entristecido a Deus. Por isso que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, pregue a sã doutrina, a verdade, a palavra do Evangelho. Não seja negligente, não se amolde ao padrão desse mundo, não se amolde ao padrão da religião que tem deixado Deus fora e tem se inflamado nas suas próprias cobiças, nos seus próprios deleites, nas suas próprias paixões, tem se inflamado nisso e tem esquecido do Evangelho de Deus. Mas, queridos, enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande Seara. Sou eu e você que Jesus chamou. Ide por todo o mundo. É um chamamento universal. Você pode pensar: poxa, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Meu irmão, Deus não me chamou para ficar aqui falando para vocês, só para a igreja, né? Só para os irmãos aqui, não. Deus não chamou o pastor Valdeci para ficar sentado aqui também, não. Deus nos chamou para ir por todo o mundo. Ah, Ezequias, mas eu gosto de cantar. Meu irmão, Deus te chamou para, através do canto, você ir para todo o mundo. Ah, Ezequias, mas eu gosto de dançar. Deus te chamou para você ir através da dança, através do louvor. Não é porque você tem talento, não é porque você é melhor que ninguém. Não, é com o objetivo. É que o reino de Deus avance, que o nome de Jesus alcance os corações, as vidas, e o nome dele seja glorificado. Porque eu e você nessa terra temos um propósito de vida: glorificar a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo, deleitá-lo, amá-lo, se achegar a Ele, e viver para a glória dele em todo momento das nossas vidas. Então, queridos, é que venhamos viver a sã doutrina, a doutrina sadia, com o entendimento de que a igreja é de Jesus, que as nossas vidas é de Jesus, que o mundo ele está, infelizmente, em muitos lugares com os comichões nos ouvidos e não suporta a verdade do Evangelho, não suporta que o Evangelho é o negue-se, é o se arrependa, é mude de vida, é nascer de novo. Mas essa igreja, nós temos essa responsabilidade com as vidas, com os irmãos, com as famílias, de falar que nós devemos sempre viver uma vida de renúncia, uma vida de abnegação, uma vida onde Cristo seja glorificado.